polícia prendeu o principal suspeito de matar a enfermeira Iris e abandonar o corpo na mata coberto com cal. Estão lembrados desse caso? A gente mostrou ontem. O Cleiton é o ex-namorado dessa enfermeira. Os policiais pularam o muro da casa dele para fazer a prisão. Tem a imagem ou não? A polícia invadiu a casa desse rapaz. Olha aí, trabalho lindo da polícia. Trabalho lindo da polícia. Um trabalho assim que vale a pena mostrar como eles se dedicaram, como eles se comoveram com esse caso, como trataram a família da enfermeira grávida com esse respeito. Nós conversarmos também com a melhor amiga da enfermeira Iris, disse que era um relacionamento conturbado. A Iris, inclusive, para tentar fugir do rapaz, olha que ponto chega a mulher, né? Ela pensou em morar em outro país durante a gravidez com medo desse cara. Olha que situação, gente. Você pensar em mudar de país por causa da ameaça de risco de morte. Que absurdo. Gabriela Valdetaro está ao vivo na delegacia, trabalho finalizado aí com sucesso, né? Uma pena que essa moça perdeu a vida, mas pelo menos identificaram tudo, né, Gabriela? Boa tarde. Uma boa tarde, Bate, para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, nós estamos nesse momento em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, aqui na capital do Espírito Santo, porque o Cleilton Santana, principal suspeito de ter cometido esse assassinato contra a Iris Rocha, essa enfermeira de 30 anos, que inclusive estava grávida de uma menina, grávida de 8 meses, bebê que seria também do Cleilton. Ele foi preso na tarde desta quinta-feira e encaminhado, conduzido então aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória para se manifestar sobre isso, né? Para falar sobre esse caso que chocou o Espírito Santo, um caso tão brutal, uma jovem que foi assassinada. Ele, segundo a Polícia Civil aqui do estado, é o principal suspeito desse crime. Agora, como é que aconteceu essa prisão na tarde desta quinta-feira, Bate? Esse homem, ele estava acompanhado do advogado, ele estava indo em direção a Alfredo Chaves, no interior aqui do Espírito Santo, região serrana aqui do nosso estado, justamente para se entregar na delegacia de Alfredo Chaves. Só que no meio do caminho, quando ele passava de carro por Viana, perto de um posto da Polícia Rodoviária Federal, o carro em que ele estava e o advogado também foi abordado. E então os policiais, como eles já estavam atrás do Cleilton, eles realizaram a abordagem e então esse homem foi conduzido aqui para a delegacia na tarde desta quinta-feira. O que a gente sabe até o momento, ele ainda não prestou os esclarecimentos, não conversou com a delegada, mas o que a gente sabe até o momento é que, de primeiro, na abordagem, ele disse que não tinha nada a ver com a história dessa enfermeira, Iris Rocha, mas depois, assim que chegou aqui na delegacia, ele, segundo a polícia, preferiu ficar calado, preferiu não se manifestar sobre esse crime. Claro, ele ainda está sendo investigado, ainda é um suspeito desse crime, a investigação vai continuar, mas aqui na delegacia ele preferiu se manter calado. Agora, o que a gente sabe, né, é que o Cleilton, ele é um vigilante, segundo o advogado, trabalhava em um estacionamento de um supermercado aqui da Grande Vitória e é o principal suspeito de ter assassinado essa enfermeira. E também a gente teve o acesso, né, conversamos com uma amiga muito próxima da Iris que explicou pra gente o seguinte, que a Iris, ela começou um relacionamento com o Cleilton em abril do ano passado. De início, esse relacionamento fluiu muito bem, era aquela paixão de início, só que segundo essa testemunha, em outubro, a Iris começou a mostrar um comportamento diferente. Segundo essa amiga, o relacionamento começou a ficar conturbado até que em outubro, quando ela já estava grávida, ela sofreu uma agressão, um tipo de agressão conhecido como mata-leão, e então ela procurou ajuda policial. Foi até uma delegacia, registrou um boletim de ocorrência e, inclusive, segundo as informações que nós temos da polícia, ela pediu também uma medida protetiva contra esse suspeito. Então, a partir dali, os amigos começaram a perceber um afastamento
por parte da Iris e também começaram a perceber que, na verdade, o suspeito, segundo as testemunhas, ele estava em posse, então, do celular dessa jovem. E aí, então, o que aconteceu? Essa jovem, a Iris, a enfermeira de 30 anos, ela também mandou uma mensagem muito preocupada para uma amiga, dizendo que estava pensando até mesmo em sair do país. A gente tem os áudios que ela mandou para essa amiga. Ela queria, então, sair do país para, então, ganhar a neném. Só que por conta de visto, essa questão burocrática, ela acabou não conseguindo sair do país. Então, ficaria por aqui mesmo. Só que, infelizmente, não deu tempo. Essa jovem, ela foi encontrada há uma semana, na quinta-feira, na estrada Carolina, em Alfredo Chaves. E lá, um policial militar que passava pela região, ele encontrou o corpo dela caído. Nela, tinham 2 perfurações na altura do peito. Do lado do corpo também tinham algumas cápsulas de revólver espalhados. Então, esse policial militar acionou apoio, a outras viaturas, outras equipes da Polícia Militar. E então, eles começaram a investigação. Só foi possível identificar a enfermeira porque no bolso dela tinha um cartão de crédito. E então, na segunda-feira, a família esteve no Departamento Médico Legal. Eles conseguiram reconhecer e viram que, infelizmente, realmente era a Iris que estava morta. Agora, o que chamou a atenção é que essa jovem, ela morava na Serra, aqui na região metropolitana do Espírito Santo, da Grande Vitória. E o corpo só foi achado num lugar bem distante, no interior. Por isso, nessa quarta-feira, a Polícia Civil, depois de começar as investigações, cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da família do Cleilton, que fica em um bairro aqui da capital. E lá, eles apreenderam também o carro desse homem. Agora, por que apreenderam o carro? Porque a perícia quer ver se a Iris andou nesse carro, se esse veículo foi utilizado por esse suspeito para levar a jovem até o município de Alfredo Chaves, na região serrana, e então deixar o corpo dela lá. Agora as investigações estão em andamento. Como eu disse para vocês, o Cleilton, esse suspeito, ele está aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. Ele ainda não prestou depoimento, ainda não prestou esclarecimento sobre esse caso. Inclusive, há pouco, está acontecendo uma coletiva de imprensa justamente para atualizar as informações dessa história, mas o que a gente sabe até o momento é que ele estava a caminho do interior do estado, justamente para se entregar na delegacia de Alfredo Chaves. Só que antes mesmo de chegar lá, ele foi abordado em um posto da Polícia Rodoviária Federal no município de Viana, meio do caminho para quem vai aqui da capital para o interior. Então, lá realizaram essa abordagem e como ele já estava sendo procurado, afinal de contas, o corpo dessa enfermeira foi achado na última quinta-feira, há uma semana, então eles já estavam, procurando esse suspeito. Como ele foi abordado ali no posto da Polícia Rodoviária Federal, ele foi conduzido aqui para a delegacia. A delegada veio de Alfredo Chaves para cá, ainda não conversou com esse homem. O advogado dele também está aqui na delegacia e logo mais esse homem deve ser ouvido. Ele deve, então, prestar todos os esclarecimentos desse caso para a delegada. Lembrando que, num primeiro momento, ele disse que não tinha nada a ver com essa história, mas quando chegou aqui na delegacia, ele se manteve em silêncio. A amiga disse que esse homem, ele, num primeiro momento, não demonstrou qualquer tipo de agressividade com relação a essa enfermeira, mas que depois de alguns meses de relacionamento, ele acabou agredindo a Iris Rocha. Ele deu um mata-leão nessa mulher, o que fez com que ela buscasse ajuda da polícia, com que ela pedisse uma medida protetiva e, claro, ficou muito assustada. Os amigos acompanharam a evolução desse relacionamento e perceberam que saiu de um caso muito estável, de um relacionamento estável, para um momento de muita agressividade. Agora, uma coisa que vale destacar nessa história também é que esse homem, ele também teria mentido para essa jovem, para a vítima. Ele teria dito para ela que era um policial militar, mas, na verdade, isso não procede. Segundo o próprio advogado do suspeito, ele é um vigilante, trabalha em um estacionamento de um supermercado
aqui da Grande Vitória. Então é um caso que chama a atenção, fez com que todo o estado buscasse mesmo uma resposta. E nessa tarde a polícia conseguiu encontrar esse homem e então ele foi conduzido aqui para a delegacia. Bate, eu volto com você. Gabriela, você é extremamente talentosa, como você fala bem, como você é desenrolada. Me diga uma coisa, ele saindo aí da delegacia agora vai para onde? Que horas que ele deve sair? Ele já fez o exame de corpo de delito no IML? Vai prestar depoimento aí na delegacia? Que horas que ele vai aparecer aí na porta para a gente tentar pegar uma palavra com ele para ver se ele vai confessar ou não o crime? Pois é, o que a gente está esperando também, Bate. Continuamos aqui na porta da delegacia. Eu até conversei com o advogado dele, mas como ele ainda não foi ouvido, como ele ainda não conversou com a delegada lá de Alfredo Chaves, que veio do interior aqui para a capital, a gente ainda não tem esse posicionamento, até porque o advogado disse que só vai conversar com a imprensa depois que o suspeito for ouvido e que tudo for esclarecido. Mas a gente permanece aqui, até porque a gente quer entender, né? Por que nesse primeiro momento ele estava indo para Alfredo Chaves para se entregar lá na delegacia, mas no momento da abordagem ele disse que não tem nada a ver com a história, né? O que a gente quer entender também. Claro, aqui ele não quis se manifestar sobre essa situação, o advogado até esse primeiro momento também não, mas ele ainda precisa ser ouvido, precisa esclarecer. E claro, a gente tem acompanhado essa história da enfermeira Iris durante toda essa semana, é um caso muito triste, uma jovem de apenas 30 anos, grávida de 8 meses, super feliz com a gravidez, já tinha até um nome para a menina, se chamaria Rebeca assim que nascesse, inclusive esse bebê seria filho também desse suspeito do Cleilton Santana. Então, a família, claro, está muito acompanhou o sepultamento dessa jovem e eles disseram que a Iris ela também tinha um outro filho, um menino de apenas 8 anos, que agora fica aí com a falta da mãe, estava grávida também e, claro, era uma menina que se destacava bastante na vida profissional, ela era pesquisadora, era uma enfermeira muito engajada nessa causa de saúde, né, lógico, então fazia muitas pesquisas e aí agora, infelizmente, todos os sonhos, todos os planos foram interrompidos de forma tão bruta. E aí, lá na estrada, no interior, onde ela foi encontrada, além das perfurações no corpo que eu falei, ela também no corpo dela, ela estava coberta por cal. Olha só o nível de crueldade. Então, esse homem agora, ele foi detido, foi conduzido, vai prestar todos os esclarecimentos e as investigações, é claro, vão continuar até mesmo para comprovar se ele tem ou não envolvimento com esse caso, o que aconteceu de fato. O fato é que essa jovem teve o corpo levado para distante de toda a família, foi deixada numa estrada erma e ali, por sorte, um policial militar passou, achou esse corpo, essa jovem, e então acionou a polícia. E foi só a partir disso que a família teve notícia dessa moça e que a polícia também pôde começar todas as investigações. Inclusive, também está acontecendo uma coletiva de imprensa com a delegada de Alfredo Chaves, com os outros policiais, as outras equipes policiais que participaram também dessa primeira semana de investigação, de buscas, para atualizar todas as informações desse caso. A gente, claro, acompanha também qualquer novidade, a gente volta para falar sobre essa situação, mas o que a família mais espera agora é justiça, que esse homem, caso seja confirmado que ele realmente praticou esse crime bárbaro, pague pelo que ele fez. Lembrando, né, que é um crime que a pena pode ser mais grave justamente porque a mulher estava grávida, ela estava grávida de 8 meses. E os amigos também lamentam muito essa perda e esperam também que a justiça seja feita, até porque eles acompanharam toda a violência, todo o relacionamento agressivo que a Iris viveu durante esses últimos meses. Bate. Olha que gracinha ela no chá revelação. Eu não entendi ali o que era. Tira a tarde um pouquinho para eu ver como que foi esse chá. Ela estava uma árvore, né, que representa a mãe, que dá frutos. E aí são frutos azuis representando os meninos e os frutos rosa representando a menina. Ela ia ser mãe de uma menininha, Gabriela?
Exatamente, Bate. Ela estava grávida de 8 meses de uma menina, inclusive já tinha um nome. Ela estava tão feliz, fez o chá revelação, mostrando ali o vídeo, né, dela segurando a fumaça, saindo a fumaça rosa. A menina se chamaria Rebeca, então era uma alegria para ela, o segundo filho, para toda a família, que estava todo mundo aí na expectativa, já que ela já estava no final dessa gestação. Mas infelizmente todos esses sonhos, todas essas felicidades foram interrompidos de forma tão abrupta, tão violenta. Essa jovem, o corpo dela, na verdade, foi encontrado na quinta-feira em uma estrada, a Estrada Carolina, no interior aqui do Espírito Santo, no município de Alfredo Chaves. E lá o policial, na verdade, que encontrou essa jovem primeiro, ele percebeu que do lado do corpo dela tinham várias cápsulas espalhadas, cápsulas de arma de fogo, e além disso ela tinha duas perfurações na altura do peito, que mostra a violência que ela sofreu. E além disso, ela também, sobre o corpo dela, tinha cal. Ou seja, ela foi abandonada ali nessa estrada bem distante, quase 80 quilômetros de distância aqui da capital, onde ela morava, na região metropolitana, morava aqui justamente próximo da família. E aí, agora, o que a família quer mesmo é que a justiça seja feita, que a investigação seja finalizada para comprovar se realmente é esse homem que foi preso nesta quinta-feira. Lembrando, ele estava a caminho do interior do estado, estava a caminho de Alfredo Chaves, segundo o advogado dele, para se entregar, para falar com a delegada lá de Alfredo Chaves. Mas antes mesmo de chegar no município, ele foi detido e conduzido aqui para a delegacia. Bate. É o seguinte, me dá a imagem lá, vai sair a qualquer momento o suposto assassino. Cadê a imagem ao vivo lá da delegacia, por favor? Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, tá aí a imagem. Ô, Gabriela, eu vou pôr a reportagem do caso. Assim que esse homem sair aí, você pergunta para ele se ele assume o crime ou se ele nega. A gente quer saber já também do delegado se ele esboça algum arrependimento. Você me chama, por favor, se ele aparecer aí, ô, Gabriela. A prioridade total é sua, tá? Claro, Bate, a gente segue aqui na delegacia. Qualquer novidade, qualquer informação nova que chegar sobre esse caso, a gente volta aqui no Cidade Alerta para atualizar, para falar o que os delegados também comentaram durante a coletiva de imprensa, até mesmo para saber se ele se manifestou, se ele confirmou, se demonstrou algum tipo de arrependimento. Então a gente volta aqui, vamos continuar aqui na porta da delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, atualizando, acompanhando essa história, até porque o advogado dele ainda está aqui na delegacia. Então a gente está a postos aqui e qualquer novidade eu volto, te chamo e te conto o que tem de novo, tá, Bate?